Olá, galera do segundo ano, como vocês se encontram? Tudo bem? A gente dá prosseguimento à nossa discussão sobre democracia, cidadania e direitos humanos, avançando um pouquinho sobre a teoria contemporânea de democracia. Vocês conseguem ver algo do cotidiano de vocês na discussão que a gente está fazendo aqui? Não se trata da gente estar decorando esses autores, não é isso? Mas saber que tudo que a gente vivencia hoje é resultado de um processo de coisas políticas, de luta, de debates, de consensos, de dissensos. Então não foi algo que veio do céu prontinho, é algo que é constituído no debate, na discussão entre as lideranças, entre os teóricos, entre os estudantes, tá certo? Então, para mostrar para vocês que esse conceito de democracia na prática, ela se dá por meio desse debate, e que sempre há também dissensos, né? Desacordos no debate, na discussão, e há pessoas que pensam diferente, e isso está muito bem, muito tranquilo em relação a isso, tá certo? Então, mesmo a democracia, dentro dela há várias correntes, há várias questões, e é isso que a gente está tratando aqui, tá bom? É um tema importantíssimo para o Enem e também para os outros vestibulares, também para a vida de vocês enquanto cidadãos e cidadãs, não é isso? Então, vamos dar prosseguimento à parte 3 desse nosso capítulo. O próximo encontro, se tudo der certo, será um encontro ao vivo, né, onde vocês vão poder tirar dúvidas, questões, trazer curiosidades, o que queiram. Aí a gente finaliza o capítulo, pode resolver algumas questões, tudo bem? Então vou aqui diminuir o meu vídeo, colocar aqui no cantinho, e aí vamos dar prosseguimento à nossa aula. Prontinho. Vamos continuar com a queridíssima Anita Malfatti e esse quadro maravilhoso ilustrando os nossos slides. Então, teoria democrática contemporânea, trazendo mais próximo do nosso tempo. Né? Isso a gente viu autores um pouco mais antigos. Então, a partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida a partir de um confronto de ideias, que seriam duas doutrinas políticas, o liberalismo e o socialismo. Tá certo? Então, meio que isso pautava a discussão sobre a democracia contemporânea. E aí eu trago essa charge, né, de um empresário, um industrial, onde no primeiro momento ele vai dizer basta a intervenção do Estado na economia, ele não quer mais a intervenção do Estado na economia. Né? E aí você vê aqui que os números estão crescendo, não é isso? Depois, no segundo momento, em que os números estão caindo aqui, né, os lucros, provavelmente, ele fala, basta a intervenção do Estado na economia. Então, para resolver, basta a intervenção do Estado. Tá certo? Então, vamos lá, vamos discutir um pouquinho. O que é legal, o que é importante para a democracia e para a economia? É uma maior participação do Estado ou uma menor participação do Estado que garanta as nossas liberdades? O que é que vocês acham? Então, no liberalismo, gente, ele defende a limitação dos poderes governamentais. Ele defende a limitação do Estado, né, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos, intelectuais dos indivíduos. Tá certo? Para os liberais, a liberdade depende da menor interferência possível do Estado e das leis. Então, quanto menor for a interferência do Estado, mais liberdade a gente vai ter. Nós teríamos, tá certo? Eu trago esses três autores, Benjamin Constant, Alex de Tocqueville e Stuart Mill, para pensar um pouquinho sobre esse conceito de liberalismo que a gente conhece hoje. Então, para Benjamin Constant, ele vai afirmar que a liberdade dos modernos, que são as pessoas do tempo dele, contemporâneo, deve ser promovida e desenvolvida. Né? A liberdade individual seria a liberdade dos modernos. Então, cada indivíduo tem a sua liberdade na relação com o Estado, liberdades civis e políticas. Então, quando se fala em liberdade, não é uma liberdade coletiva, né, mas uma liberdade individual. Né? O liberalismo deveria prezar por isso, tá certo? Alex de Tocqueville é um francês que foi aos Estados Unidos para aprender, para observar, na verdade, como funcionava a política, a organização política estadunidense, e defendeu a ideia de que a única estrutura democrática compatível com o Estado liberal seria o modelo estadunidense, que era a democracia representativa. Vocês se recordam bem da democracia representativa, não é? É quando a gente define os nossos representantes para nos representar no parlamento e trazer as questões que nos interessam. Stuart Mill vai trazer um conceito interessante, que é o princípio do dano. O que é isso?
cada indivíduo, cada pessoa tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem ninguém. Então, para Stuart Mill, se eu faço alguma coisa, o que quer que seja, não prejudica ninguém, então eu tenho o direito de fazer. Mesmo que aquilo me prejudique, né? Mesmo que eu seja prejudicado por aquilo que eu estou fazendo, eu tenho esse direito, isso tem a ver com a liberdade. Né? Então, para o liberalismo, o Stuart Mill ele é importante nesse sentido, né? Da sua liberdade individual, fazer aquilo que eu quero, desde que não maltrate ninguém, não prejudique ninguém. Então, no socialismo já tem uma perspectiva um pouco diferente. Né? Na doutrina socialista, eu trago aqui uma primeira mulher, né, gente, que eu acho que a gente trata aqui nesse capítulo, Rosa Luxemburgo, polonesa, radicada na Alemanha, e o italiano Antonio Gramsci. Tá certo? Ele vai dizer que o sufrágio universal, o voto, né, ele é apenas o início do processo de democratização. Ele não é a democracia, o voto. A gente pensa que o voto, que a democracia é só o voto. Para a doutrina socialista, não. Né? O voto, ele é o início do processo de democratização. Né? Enquanto para o liberalismo é o ponto de chegada. Então o voto já é um dos ápices da liberdade, né? Você votar. Então alguns dos principais teóricos do socialismo, como Gramsci e Rosa Luxemburgo, essa mulher, felizmente tem uma mulher, a gente tem que trazer mais mulheres teóricas e políticas aqui para estar discutindo com a gente, afirmam que o aprofundamento do processo de democratização na perspectiva da doutrina socialista ocorre por meio da crítica à democracia burguesa ou à democracia representativa nos termos que a gente tem, e pela ampliação da participação popular. Então, para além do voto, é importante que as pessoas se sintam à vontade para participar, o que eles chamam de participação popular, tá? E que possa controlar o poder por meio dos chamados conselhos operários. Então, eles vão propor que dentro das indústrias, dentro das empresas, hajam conselhos operários que possam estar ali no espaço onde eles atuam também pensando como deve ser feita a política em relação aos trabalhadores, certo? E aí tanto a Rosa como o Gramsci, ele vai dizer que o controle que o cidadão exerce sobre a democracia, né, nos moldes formais ou nos canais tradicionais, como o voto ou seu representante, que seria o deputado, né, a vereadora, o prefeito, a governadora, né? Esses canais tradicionais da democracia política ela não é suficiente para impedir os abusos de poder. Então, por mais que eu decida quem eu quero como meu representante, né, que eu vote lá, eu não tenho controle sobre o que ele está fazendo. Então, na verdade, eu teria, né, se eu estivesse acompanhando esse parlamentar, esse meu representante, mas não é o nosso caso. Então, ocorre muitos abusos de poder devido a isso. Então, para a doutrina socialista não era suficiente essa lógica liberal. Tá certo? E aí Robert Dahl, né, ele vai trazer uma reflexão sobre a democracia. Ele está no campo dos pluralistas e ele vai trazer a ideia de que a gente precisa observar a democracia como ela funciona, não somente teorizar como ela deve ser. Então, veja, ele não estabelece uma definição abstrata, né, um conceito abstrato, teórico acerca da democracia, mas, por meio da observação de experiências, por meio da observação daquilo que ocorre nos sistemas políticos, ele estipulou alguns requisitos mínimos para a democracia. Primeiro, funcionários eleitos, né, no serviço público, eleições livres, tá certo? Justas e frequentes, liberdade de expressão, então a gente tem o direito de se expressar, tá certo? Fontes de informações diversificadas, então ter várias fontes de informação, não só concentrada numa fonte estatal, por exemplo, né? Autonomia para associações e cidadania inclusiva. Então, essas características, elas fundamentariam uma democracia que fosse potente. Vamos adiante. Já o Joseph Schumpeter, ele é um cara um pouco, digamos assim, tem os seus posicionamentos um pouco mais duros, né? Um pouco mais críticos. Ele vai dizer que essa definição clássica de democracia, ela supõe duas ficções, né, que são dois conceitos importantes para o liberalismo, por exemplo. Ele também se enquadra nos pluralistas. Né? A ideia de um bem comum, ele acha que é uma ficção, é um mito essa ideia de bem comum, então a gente não consegue tratar do bem comum, a gente pensa só de forma individual. Né?
e a universalidade da racionalidade dos indivíduos. Ele acha que a razão, a racionalidade que a gente tem, ela não é universal, né? A razão ela não tem nada de superior, aqui para o Joseph Schumpeter, né? Ele diz que a unidade da vontade geral, né, que constituiria o bem comum, então, idealmente no conceito, a vontade geral é o bem comum, é o bem de todos, né? E a racionalidade dos indivíduos seriam mitos, porque para ele esses elementos se tornam irracionais por não conseguirem definir coerentemente suas preferências, já que há uma influência da propaganda que define o que a gente pensa, o que a gente acha que é o bem comum. Então isso não seria muito legítimo o nosso pensamento, a nossa racionalidade, porque estaria atravessada por uma influência da propaganda e de outros métodos de persuasão. Então seria difícil a gente pensar no bem comum, atravessado por uma série de propagandas, de influências, tá certo? E aí ele questiona a soberania popular. O que é soberania popular, gente? É o povo no poder, é o povo tomando as decisões. Então ele vai dizer que isso é uma ficção, né? Que isso não ocorre na realidade. Vocês acham que o povo tem realmente voz em relação às decisões políticas e econômicas? É um questionamento que a gente faz. Então eu trago essa imagem aí da soberania popular como o poder do povo. E aí eu trago aqui a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, onde vai dizer a Constituição brasileira, tá certo, gente? Todo o poder emana do povo. No Brasil é assim, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né? Os cidadãos eles podem exercer diretamente o poder popular nos termos desta Constituição. Então, a partir dos instrumentos que a Constituição ela preconiza, tá? Então, tá lá no primeiro parágrafo do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil. Todo o poder emana do povo. E aí o Schumpeter, né, ele vai dizer, ele vai romper com a ideia de democracia como um conceito ideal, um conceito que dá certo, né, mas propor apenas como um método, como um arranjo institucional de governo, né, como uma técnica, tá certo? Sem ter esse conceito elevado, né, de participação popular, do poder emanando do povo. Ele vai dizer que a democracia é mais um arranjo técnico institucional, tá, para alcançar as decisões políticas. Assim, ele sugere a superação do impedimento provocado pela irracionalidade das massas, né, então superar essa irracionalidade tomada aí pelas propagandas, pelas formas de persuasão que tem para submeter as massas, né, reduzindo a sua participação na política, ao ato da apenas votar, produzir o governo. Então isso estaria suficiente para a participação popular, né, votar, produzir governos. As atribuições políticas administrativas ficariam a cargo das elites eleitas, né. Essa é uma postura polêmica do Schumpeter, porque ele propõe uma redução da participação popular, que não saberia tomar decisões em nome do bem comum, tá certo? Então esse é o argumento do Schumpeter. E aí nós temos aqui o Macpherson, que vai na contramão, apesar de ser também um pluralista, dentro da corrente pluralista, onde vai sustentar que a liberdade e o desenvolvimento individual só podem ser alcançados plenamente com a participação direta e contínua dos cidadãos. Então, para Macpherson, você precisaria participar ativamente e diretamente, né, você enquanto cidadão, para poder alcançar plenamente uma democracia que seja potente, uma liberdade, e pudesse regular a sociedade e o Estado. Tá certo? Então ele defende uma transformação estruturada em um sistema que combine partidos competitivos, né, partidos que sejam bem organizados, competitivos em sua base, e organizações de democracia direta, né, organizações e possibilidade que nós teríamos de votar diretamente, decidir diretamente as questões. Isso criaria uma base real para a existência de uma democracia verdadeiramente participativa. Tá certo? E aí vem os elitistas. Né? Os elitistas eles vão dizer que realmente há grupos sociais superiores, há uma elite que se reveza nas relações de poder e que elas realmente devem ocupar esse lugar. Vocês acham, gente, que a elite ela domina realmente os espaços de decisão política no nosso país e no mundo? É um debate importante para ser feito. Então esse termo elitista ele seria empregado no pensamento social e político somente no final do século XIX,
ali 1880, né? Utiliza-se o termo elite como referência a grupos sociais superiores de vários tipos. Então, até hoje a gente chama, né, essa nomenclatura, utiliza esse termo elite para definir grupos sociais superiores. Tá? Superiores no sentido de força econômica, né, porque culturalmente nem sempre é assim. Né? O que a gente chama de elite, as pessoas que têm recurso financeiro, nem sempre são providas de cultura, digamos assim, uma cultura mais elevada. Né? Pelo contrário, às vezes é algo mesmo bem rasteiro, né? Um conhecimento bem precário, culturalmente falando. Então, os elitistas eles defendem que toda a sociedade existe apenas uma minoria que, por diversos motivos, venha a se tornar detentora do poder. Então, toda a sociedade ela é regida por essas minorias que a gente chamaria de elite. E aí, para finalizar a nossa conversa de hoje, vai trazer 3 autores elitistas, começar por Vilfredo Pareto, esse italiano, afirmando que existe uma circulação das elites. Então, as elites elas circulam, né, nos espaços de poder. É uma minoria de pessoas que se alternam no poder. Tá? Isso é muito presente mesmo. A gente pode observar a política brasileira, né, a presença do que chama de elite, entre aspas, na condução das políticas, né, nos espaços de poder. Gaetano Mosca, esse francês, ele justifica o poder das elites governantes pelo fato de ser uma minoria articulada e organizada. Ele vai dizer que essas elites, ela é uma minoria, mas que ela está articulada e organizada. Tá? Por isso elas conseguem alcançar esses espaços de poder. Enquanto os governados, né, nós, eu me incluo nisso, né, seria uma classe numerosa, teria muita gente, mas dividida e desorganizada. Por isso que não conseguem alçar a posição de poder. E Roberto Michels, que flertou com o nazismo, né, o fascismo, ali na Alemanha, na Itália, ele é alemão, ele, ao estudar as formações partidárias, destacou como a própria estrutura das organizações, dos partidos, favorecia o surgimento das elites e sua longa permanência no poder. Então, o próprio partido era fomentador dessa emergência de elites, surgimento de elites. Tá certo? Nas palavras de Michels, essa estabilidade das elites no poder é a lei de ferro das oligarquias. Né? Então, há uma presença muito mais evidente das elites nos espaços de poder. Vocês observam isso no cotidiano de vocês? Outra importante reflexão. Então, a gente vai finalizando aqui esse trecho da teoria democrática contemporânea, trazendo esses autores e a autora Rosa Luxemburgo. E aí a gente dá prosseguimento no próximo encontro, se tudo der certo, de maneira presencial. Continuem usando máscara, atenta às condições sanitárias, tá certo? Eu estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? E que a gente se encontre de forma síncrona na live na próxima semana, se tudo der certo, tá bom? Eu queria agradecer a participação de vocês e desejar, né, ótimos dias para vocês. Um abraço e até breve.